Bom dia! Mais um VaptVupt começando. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês. Eu falaria das 5 linguagens do amor, mas eu vou deixar para a próxima semana, tá? Eu quero falar sobre maternidade. Eu quero ver eu conseguir em 15 minutos trazer para vocês algumas reflexões. Eu já vou começar, então enquanto o Instagram vai avisando vocês que a nossa live começou, eu já vou começar esse assunto que eu quero trazer para dar tempo. Quero ser bem direta. Olha só, gente, tem uma propaganda aí que tá rolando de Dia das Mães, né? Não vou falar de que empresa é essa propaganda, provavelmente algumas mães já devem ter visto e quem não viu vai assistir essa propaganda. Essa propaganda de Dia das Mães, ela acontece num tribunal. Ou seja, né, você constata que é como se uma mãe estivesse sendo julgada, tá? A mãe está no tribunal, é como se ela estivesse sendo julgada pelas escolhas que ela fez na educação do filho, da filha dela. E aí, a mãe e a advogada, né, a mãe, a que tá acusando, na verdade, são as mesmas pessoas, é a mesma mulher. Ela traz algumas questões a respeito de amamentação, né? Que com poucos meses de vida, apenas 2 meses, uma coisa assim, a mãe já entrou com fórmula e não amamentou. Ela fala a respeito de rotina, que não estabeleceu rotina para essa criança. Ela fala a respeito de chupeta. Ela fala que foi uma ladeira abaixo. Fala a respeito de doces, de telas que foram liberadas. Tempo de trabalho, né? Se essa mãe trabalhava o dia inteiro. Foram essas questões na propaganda, tá? Eu poderia citar muitas outras aqui para vocês, né? A respeito de julgamento materno, que vira aquela briga, né? Parto, se é cesariano, se é parto normal, introdução alimentar, se deu papinha, se fez BLW, fralda de pano, fralda descartável, de tudo, né? A gente escuta julgamentos, principalmente na maternidade. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nessa live curta, tá? No final da propaganda falam que maternidade não é julgamento, é amor. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes para compartilhar com as mães e eu espero que essa mensagem chegue a muitas outras mães, tá? É claro que maternidade é amor, né? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, tanto a maneira como a gente recebe esses julgamentos, como a maneira que a gente acaba dando opinião para o nosso próximo, a partir do momento que a nossa opinião não foi solicitada, né? A gente é muito pronto para falar e não escuta, então a gente tem que quietar um pouquinho a nossa mente e respeitar as escolhas do nosso próximo sem emitir opiniões, sem emitir julgamentos. Mas quais são os pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês a respeito dessa propaganda em especial? Porque inicialmente quando a gente assiste, a gente não vê problema algum. A gente fala assim, legal, tá falando que a gente não pode fazer muito julgamento, eu concordo, né? É verdade, eu amo meu filho, eu faço o melhor por ele, independente das escolhas que eu faça. É aí que tá o ponto e que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque as escolhas que a gente faz para a educação dos nossos filhos, né? Para o desenvolvimento deles, elas são extremamente importantes. E a partir do momento que eu me torno mãe, maternidade é entrega. Maternidade é doação, é entrega genuína. Dá trabalho, né? Eu estou abrindo mão de muitas coisas pelo outro. E maternidade são escolhas que vão influenciar na vida dos nossos filhos. Eu preciso ter isso muito claro na minha mente. O quanto as minhas escolhas como mãe serão importantes para a vida do meu filho. E entra um ponto importante aqui, que eu não posso relativizar as minhas escolhas, né? E o que eu identifiquei nessa propaganda foi exatamente isso. 2 questões. A questão de passar a mão na cabeça das mães. Não tem problema que você fez isso. Tudo bem, você deu o seu melhor, seu filho te ama da mesma maneira. E aí, quem não gosta de ser confortada, né? As mães ficam o tempo todo com alguém amaciando o ego delas, alguém passando a mão na cabeça, não tem problema, não se culpa, você deu o seu melhor. E também um outro ponto o quanto a opinião ou o julgamento dos outros te afeta. E é um ponto essencial que a gente precisa tomar muito cuidado. Por que eu tô falando isso?
Quando nós estamos seguras e fortalecidas das nossas escolhas e das nossas decisões, a opinião ou o julgamento do outro não vai me afetar. Não vai me tirar do sério, não vai me deixar irritada, não vai me deixar nervosa. Então a gente precisa buscar justamente esse fortalecimento na maternidade. E não é, né, esse tipo de propaganda, ele enfraquece as mães, ele não fortalece. Porque ele traz aquela ideia realmente de passar a mão na cabeça. Não, tudo bem eu fazer assim. Ele me ama do mesmo jeito, meu filho me ama. É claro que os nossos filhos nos amam. É claro que a gente ama muito os nossos filhos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar justificando as nossas más escolhas. É um alerta, né, que a gente precisa fazer assim para nossa maternidade. Então, a partir do momento que eu me torno mãe, eu preciso conhecer o meu filho, eu preciso voltar a estudar, né, porque a gente aprende vivenciando sendo mãe, mas eu preciso ter um conhecimento a respeito do desenvolvimento infantil, de diversas áreas, sobre sono, sobre alimentação, sobre a parte psicológica. Então isso exige muita dedicação da nossa parte para que nós possamos fazer boas escolhas e não relativizar. Ah, tanto faz, não tem problema um pouquinho, ai, deixa pra lá. Isso faz com que a gente se acomode. Olha só, gente, como isso é preocupante, né? Isso faz com que eu não busque ser uma mãe melhor ou até mesmo uma pessoa melhor, né? Uma pessoa estudiosa, que busque outros conhecimentos, que busque um amadurecimento pessoal, né? Para que eu possa proporcionar a melhor educação para o meu filho, dentro das minhas possibilidades. Cada família, cada mãe vai fazer uma escolha. Os julgamentos, eles sempre estarão presentes. Mas é importante destacar aqui como que vocês, como que nós, principalmente mães, estamos reagindo a esses julgamentos. Porque uma coisa que eu percebo é que essa é uma mania clássica da mulher, né? A mulher, ela julga muito a outra. Pro homem é tudo muito tranquilo, é tudo muito de boa. E a mulher, ela sempre tá pronta para apontar o dedo, para falar, mas eu não fiz assim, né? A gente vê esse tipo de coisa até com avós, com as pessoas mais idosas. Ai, na minha época eu não podia fazer isso. Ai, na minha época eu fazia desse jeito. Mas não é maldade. A gente precisa ter esse olhar, sabedoria para lidar com as pessoas. A maneira como eu recebo o julgamento é a maneira que eu estou mostrando o quanto fortalecida eu estou como mãe, com as minhas escolhas. Para reflexão, eu trouxe aqui, tá? Que mãe você quer ser? Esse é o tema que eu decidi colocar nessa live, tá? Que mãe que você deseja ser? Qual a sua prioridade para a vida do seu filho? São pontos que nós precisamos sim refletir para que a nossa maternidade seja uma maternidade leve, seja uma maternidade sem cobranças por nós mesmas, né? O amor, ele é fato, tá? Mas a gente não pode relativizar as escolhas. Elas precisam ser conscientes. Eu preciso saber o que eu desejo para o meu filho e o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. É igual, vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático aqui, tá, gente? Já ter pegado água. Mas vamos lá. Quando você quer algo, você precisa se dedicar muito. Ah, eu quero emagrecer. Eu preciso abrir mão de comer doce, né? Eu preciso ajustar minha alimentação. Às vezes eu vou ter que comer coisas que eu não gosto. Eu vou ter que aumentar a minha ingestão de legumes. Eu vou ter que seguir uma dieta, porque senão eu não vou emagrecer comendo coxinha, né? E bebendo refrigerante, comendo doce. Eu não vou emagrecer dessa maneira. Então eu vou ter que fazer um ajuste na minha alimentação. E provavelmente fazer coisas que eu não gosto. Atividade física, ter um horário adequado para me levantar. Vai exigir de mim um esforço, tá? Para ser promovida, para passar numa prova, dedicação no estudo, dedicação no trabalho. Então, para tudo na vida, quando a gente deseja alguma coisa, exige esforço. E o mesmo vai acontecer na educação dos nossos filhos, tá? Ser mãe vai exigir de nós uma entrega genuína, força e dedicação. Não tem como fugir disso.
A partir do momento que a gente coloca um filho no mundo, não é pra ele se vira nos 30, queridão, né? Agora, ó, a vida vai te ensinar, né? Principalmente na primeira infância. As escolhas somos nós que vamos fazer. E essa fase inicial, ela é importante demais para o desenvolvimento da criança, principalmente para o adulto que ele vai se tornar. Então, essas escolhas, elas precisam ser muito conscientes. A gente precisa, sim, procurar ser melhor como pessoa. Eu não estou falando aqui só como mãe. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo da gente buscar um amadurecimento, né? Procurar o que precisa ser ajustado na nossa personalidade, no nosso temperamento. Quais são as minhas más inclinações? Todo mundo tem os seus defeitos, né? E luta contra eles. Mas o que eu tô fazendo para melhorá-lo? Aprender mais, ajudar outras mães, ser uma pessoa sempre disposta a ajudar, a trazer uma mensagem que você possa fortalecer aquela mãe e não ficar passando a mão na cabeça, sabe? Não é uma crítica que você vai fazer, não é crítica construtiva. É nesse momento que a gente tem que pedir muita sabedoria para colocar as palavras de uma maneira correta, né? Para não emitir julgamento, não emitir opinião a partir do momento que ela não é solicitada. E também não passar a mão na cabeça. Ah, não, mas você fez o seu melhor, não tem problema de vez em quando. Indica um livro. Ó, você já viu esse livro? Eu li esse livro sobre educação, ele é maravilhoso. Ele traz diversas ferramentas para você não precisar recorrer a isso aqui, para você não precisar fazer dessa maneira. Ó, segue esse pediatra, ele é esplêndido, né? Ele dá várias sugestões ótimas, ele fez um bem muito grande para mim, eu espero que te ajude também. Sabe, procurar ser neutra e não ser uma pessoa que emite, né, o que você fez como uma verdade, porque às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra outra mãe, né? Quando a Larissa nasceu, eu tentei usar as fraldas de pano, por exemplo, né? Quando a Larissa nasceu, recebi muitos julgamentos. Eu optei por fazer BLW, eu fiz várias coisas, né, diferentes, mas foram escolhas conscientes, escolhas minhas, e o que me deixa muito feliz. Quando eu tentei usar a fralda de pano, não deu certo pra mim, mas eu vi que muitas mães conseguiam. Então, o que dá certo para uma pode não dar certo para outra. Por isso que essa questão de julgamento é algo complicado. Cada um vai fazer uma escolha, cada um vai fazer de um jeito. Então, a gente precisa tomar cuidado para falar menos o que a gente pensa, né? E procurar ajudar outras mães, se colocar à disposição, seja com seu conhecimento, seja com o livro que você leu, seja com o perfil que você segue. Assim, a gente divulga conteúdos que vão contribuir com aquela mãe, e aquela mãe vai adaptar a realidade dela, tá? A questão, né, não é se você é julgada ou não, mas se você busca força necessária para ser uma mãe que faça diferença na vida do seu filho. A questão é essa. Nós amamos os nossos filhos nos amam, mas a gente precisa fazer escolhas conscientes, tá? Independente da sua circunstância ou das suas escolhas, o quanto você está se dedicando à sua maternidade. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente vive numa era de muita agitação. A gente não para, acha que tem que dar conta de tudo. E acabamos deixando de lado pontos essenciais na educação dos nossos filhos, que é a presença. Cada vez menos nós estamos presentes. E quando nós estamos presentes, nós estamos dispersas com outras coisas. A cabeça está a mil. A gente está mexendo no celular, a gente está vendo uma televisão. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. E olhar para os nossos filhos e as reais necessidades deles. Eu estou passando um tempo adequado com o meu filho? Eu compreendo o meu filho, como que ele vê o mundo? Infelizmente, sabe, gente, a televisão na nossa vida, até para nós adultos, ela não acrescenta em nada. Inicialmente, quando a gente vê uma propaganda assim, a gente pode achar que, não vi nada de mal nessa propaganda. Ok, eu concordo. Mas esse tipo de propaganda enfraquece a maternidade, ao invés de fortalecer. Nós precisamos, sim, nos importar com as nossas escolhas, porque a gente está falando de desenvolvimento para a vida toda dos nossos filhos. Então, não relativize, né? Que sejam escolhas conscientes a respeito da sua maternidade. Todas nós queremos ser acolhidas. Quem não quer ser acolhida, né? Mas só que pra gente crescer e amadurecer,
A gente precisa sair o quanto antes da nossa zona de conforto. E esse tipo de propaganda, ela só faz com que a gente permaneça na nossa zona de conforto. Dá para entender? Olhando por essa perspectiva, ela faz com que a gente olhe, ok, não importa se eu fiz isso, aquilo, o meu filho me ama do mesmo jeito. Importa. As nossas escolhas, qualquer uma que seja, ela importa. Vai ter a escolha que vai prejudicar, vai ter a escolha que você não vai sentir tanto, e vai ter a escolha que vai preparar o seu filho para um futuro muito mais maduro, sabe? Onde ele vai ser uma criança de personalidade, que não vai atrás da opinião dos outros, que vai saber se impor. Então, a escolha, ela vai trazer sim um resultado. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, parar de ficar se justificando. Mas eu faço isso porque eu não tenho ajuda. Mas eu faço isso porque eu não tenho tempo. A gente sempre tem uma solução para ser encontrada. Então, a partir do momento que eu paro de me justificar e que eu tomo decisões conscientes sobre a educação que eu quero dar para o meu filho, é aí que eu adquiro força. E como que eu vou tomar decisões conscientes? Me dedicando mais. Olhar para o meu filho com uma maior dedicação, estudar o que precisa ser estudado. Eu preciso saber a respeito mais de sono. Eu vou estudar sobre o sono, né? Em que momento o sono fica mais profundo, quais são as fases do sono, em que momento que o corpo do meu filho produz o hormônio para que ele relaxe e durma bem. São informações que muitas mães não têm, mas que estão ao nosso alcance, né? Hoje em dia a gente joga tudo no Google e aparece. Hoje em dia a gente encontra muito conteúdo aí gratuito que estão proporcionando justamente essa força para as mães, que é o conhecimento. E o conhecimento ninguém tira da gente. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais fortalecida nós ficamos. Então, a gente precisa estudar mais, sim, né, para ser mãe. Inclusive, quem não é mãe, quem já é, continua nesse caminho. Quem não é, vai se preparando para a maternidade, porque isso é importante. Se dedicar à nossa família com presença é o maior investimento que nós fazemos pelos nossos filhos, com a ajuda de Deus, sempre. Porque sem Deus presente na nossa vida, a gente não consegue, tá? É muito difícil, é tudo muito intenso, são muitas demandas, então a gente precisa dessa força que Deus nos concede e dessa sabedoria também, porque a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com tudo. 17 minutos, eu passei um pouquinho só, mas é isso, gente. Compartilhem essa live com outras mães para que possa, né, ajudá-las nas escolhas. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se fortaleçam. Que tipo de mãe eu quero ser? Que tipo de mãe você quer ser? Ótimo feriado para vocês. Boa quinta-feira. Tchauzinho.